Dororo, episódio 8. Já se passaram 2/3 da temporada. Ou não, porque parece que essa temporada vai ter 24 episódios. Pelo menos é a listagem da quantidade de episódios nos Blu-rays. Olha, galera, falando especificamente sobre esse episódio 8 e tomando ele como base pra mandar um pensamento sobre a temporada como um todo até o momento, vocês não estão achando repetitivo, não. Eu não tô querendo dizer que tá mal feito ou forçado, mas eu acho que... Eu também não tô querendo falar sobre o protagonismo, que eu até brinquei aí na thumb no título do vídeo, protagonismo do Hyakimaru. Mas eu tô achando a fórmula um pouco repetitiva de querer mostrar o sublime, sabe? Você fica, ok, já vi isso nos outros episódios, certo? Vamos lá. Não é nem que eu queira que a narrativa ande, não é pressa. É que a fórmula do monstro do episódio, da parte do corpo recuperada pelo Hyakimaru, eu já tá meio batida. E, pô, se tivermos realmente 24 episódios, ainda falta uma carreira de episódio aí, né? Mas vamos analisar esse episódio já. Fiquem prontos para mandar os comentários sobre esse pensamento e, claro, sobre o episódio que será analisado agora. Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter, que eu tô sempre por lá. Também entra aí no site, na descrição, que tá regado de artigos e notícias interessantes pra você que curte o mundo dos mangás e dos animes e ouve o nosso podcast. Galera, queria mais uma vez recomendar o mangá de Dororo. Como vocês podem ver, eu já tô no volume 2. Eu lembro que eu li até o 3º volume, mas eu resetei a leitura, já que eu comprei as edições físicas. Beleza? Tá em promoção na Amazon, acho que você consegue todos por 80, na Comics tá por 60, beleza? Então a gente consegue umas promoções, é massa pra gente tá fortalecendo aí, né, uma obra tão importante como essa. E curioso que já no início do volume 2 tem o passado de Dororo, o molequinho, o ladrãozinho, e o anime tá jogando pra frente. Claro, né, é um dos momentos mais emocionantes aí, e eu acho que essa adaptação, por mais que a gente tenha umas críticas como a gente fez antes da vinheta, eu acho que ela tá com umas mudanças muito interessantes que dá uma modernizada no anime, né, então... Se o anime tá trabalhando de uma maneira tão sublime, o passado do Dororo vai fazer vocês se ajoelharem de chorar e vão ficar soluçando noite sem dormir, pensando, hein? Isso daí é uma promessa aí pra vocês, podem esperar isso do anime de Dororo. Mas é isso, galera, o anime começa com a problemática do Nokosaregumo, que é o demônio da vez, né? Uma centopeia gigante com 2 cabeças, uma na cauda, uma na cabeça mesmo, né? E parece um dragão também, um dragão oriental pela maneira como se move. E aí beleza, nuvens aparecem na cidade, nuvens negras, né? Parece que é uma tempestade. São nuvens de cinzas. E a centopeia tá por ali, a galera sabe, Nokosaregumo chegou, precisamos preparar uma noiva. Esse é o prólogo do episódio. E aí nas andanças de Hyakimaru e Dororo, você vê que o Dororo tá reclamando do odor do lugar. É, que esse lugar cheira ovo podre. E o Hyakimaru não tem olfato ainda, pelo menos até o final desse episódio, né? Que ele recupera o seu nariz e, consequentemente, o seu olfato. E aí tá lá a noiva e surge um menino com a pele de lobo. Ele se chama Saru, ele se auto-intitula Saru, tipo macaco. Ele é tipo um macaquinho das montanhas, sabe? É legal o elo, assim, do Dororo com o Saru, porque eles têm a mesma pegada, né? Aquela malandragenzinha, né? O ladrãozinho. E o menino tava querendo atirar uma flecha aí na noiva, o Dororo impede, até que o Saru explica a situação. É bem legal a arte usada aqui, remetendo às artes tradicionais japonesas. Então a gente vê Mob Psycho é um anime que experimenta muito em tipos de gráficos diferentes aí, né? Em tipos de traços diferentes para contar a história. Então eu curti muito o Dororo ter feito isso aqui nessa explicação da história. E aí esse monstro ele sempre coleta noivas. E por que não se contentou com uma, né? O Dororo pergunta. Não, a gente não sabe, deve ter morrido tudinho, deve ter matado as noivas. E aí o Dororo, poxa, vai saber por que, né, os monstros fazem isso, como eles pensam. E aí beleza, o Dororo, ó, esse cara aqui aponta pro Hyakimaru. É engraçado, é uma relação meio Usopp e Zoro de One Piece, sabe? Pra quem leu One Piece, aquela coisa, ó, Zoro, mata eles. Muito bom, tá ligado? O Dororo fica mandando o Hyakimaru fazer o serviço. Ó, cadê o ouro, tá ligado? O menino só tem umas larvas aí, né? Uns insetos pra poder pagar o Dororo. E aí eles vão lá na montanha, tá a garota que o Saru queria proteger aí com as suas flechas, e chega um monstro pra coletar a oferenda, né? A garota. Aí acontece uma coisa muito louca, porque a nuvem faz parte do monstro, é um gás que ele expele para se proteger do sol.
Tem toda uma dinâmica biológica aí do monstro, né? Isso é bem interessante. Só que aí, problema máximo pro Hyakimaru, porque ele não tem a visão, ele sempre distingue o monstro, o demônio, né, com a aura vermelha, né, em destaque em relação à aura branca das árvores, das pessoas boas e tal, das pessoas normais. Só que agora tá tudo vermelho. Aí, opa, ele pode usar a audição dele, ele pode usar de repente o sistema nervoso para sentir o vento, né, a pressão do vento, da movimentação do monstro, já que se trata de um monstro gigante. E não foi bem assim, e aí é um outro ponto de crítica minha para Dororo, certo? Eu sei que podem ter uns fãs que ficam tristes, mas eu acho que é pertinente a gente criticar a obra quando convém, certo, galera? Mas eu vou chegar a esse ponto da problemática sobre o enfrentamento dos monstros. E aí o Saru, depois que o monstro engole a noiva, vai embora com a menina, ele fica triste lá e ele conta a história dele, que ele era um garoto que perdeu os pais muito cedo. E aí o Dororo já se comove pela história do Saru por conta dessa perda. Aí você fica, caramba, toda vez que fala em pai, mãe, o Dororo fica pesaroso, né? Foi a mesma coisa com a Mio. Então agora o Dororo ele compra muito a emoção do Saru. E aí o povo me via como um macaco das montanhas, me privaram da minha casinha aqui. Pô, a galera mora na vila, o Saru não tava nem morando na vila, o povo vai, expulsa o menino de lá, sabe? Então ele vive como um selvagenzinho até que a garota, que foi devorada aí pelo monstro, encontrou o Saru, tratou dos seus machucados e cuidava dele. Ele via ela como uma pessoa boa. Ele não tava querendo matar ela no processo dela ir para as montanhas ser oferenda. Ele tava querendo proteger, ele queria atirar na galera que tava levando ela. E a Dororo arma um plano com o Saru. Vamos lá, né? E o Hyakimaru, ele entra na cabana quando as crianças estão dormindo e você vê que as duas estão chorando, velho. Aí você vê, pô, o Dororo lembrou de alguma coisa muito dolorosa do passado dele, aí piada de Praça Nossa. E o Hyakimaru, ele sente aquilo, né? Pô, o Dororo tá triste, né? Então o Hyakimaru, ele fica com aquela vontade de ajudar o Dororo e o Saru. E é que tem esse confronto final aí. Eu achei absurdo o começo, porque quando tá lá o Dororo tapado, né? Fingindo ser a oferenda, fingindo ser a noiva, eu fiquei, pô, é o Hyakimaru aí. Quando eu percebi que é o Dororo, não acredito, velho. O Dororo vai se enfiando pelos buracos lá da montanha, né? Eu acho que é uma estratégia prévia deles. Vamos conhecer o terreno pra gente saber como utilizar aqui esses buracos e conseguir escapar do monstro, né? E eles têm um plano de explodir uns barris de pólvora lá pra mandar luz pro monstro. A fraqueza do monstro é a luz do sol, como o Dororo e o Saru chegam na conclusão. Aí que eu achei uma viagem muito grande do episódio, porque o Hyakimaru, ele atira umas flechas no monstro pra o som do impacto da flecha na carapaça do monstro dar a localização do monstro em questão, do demônio, pro Hyakimaru. Eu fiquei, oxi, pô, se tu não sabe onde tá o monstro, se tu quer confirmar em primeiro lugar, como é que tu conseguiu acertar a flecha, sabe? Ele usa a audição depois de atingir, então rola uma incongruência aí. Eu acho que o Hyakimaru, ele poderia ter usado duas partes do seu corpo recuperadas. A audição, porque o monstro, né, ele grita, ele faz muito barulho. Agora, a audição sozinha não ia servir muito, porque o monstro, como ele é muito longo, ele faz um barulho com a cabeça aqui e com a cauda lá do outro lado. E aí o Hyakimaru poderia ficar perdido. Mas com o sistema nervoso, talvez ele conseguisse focar onde está um alvo mais apropriado para ele atingir no monstro. E aí não foi essa a estratégia, foi... Na verdade poderiam ter sido outras estratégias diferentes da que eu pensei, mas essa da flecha eu não achei legal, sabe? Eu achei muito jogadinho assim. E aí que eu brinco com o protagonismo. Parece que os demônios estão lá. Claro, os demônios, eles correm pela beirada no anime de Dororo para histórias serem contadas durante a jornada do Hyakimaru. Os monstros não são o foco, mas também o enfrentamento do Hyakimaru contra os monstros não precisa ser pobre, como foi nesse episódio, né? Tem episódios que o enfrentamento é riquíssimo, mas tem outros, né? O primeiro monstro, quando ele cai lá, é um monstro tipo... é uma papa, né? É uma lama, e ele cai no rio e morre, sabe? Tem o monstro da espada também, que quando o Hyakimaru derrota o portador da espada, a espada, o monstro, o demônio da espada, morre também. Pô, por que ele não possuiu outra pessoa, sabe? Então ficou umas coisas meio jogadas. E esse fator, mas o fator de que a fórmula tá um pouco batida, é que tá me deixando um pouco cansado
assistindo Dororo. Claro que as análises vão continuar, certo, galera? Até o final, como a gente prometeu, até o episódio 24, 12, 24, 36, quantos episódios tiver. Mas é claro que a gente tem que mandar as críticas aqui quando for o momento. E aí, beleza, eles conseguem derrotar o monstro. E, outra coisa que eu achei viagem do protagonismo, eles derrotam o monstro lá em cima no céu, e é queda livre, se cair no chão morre, eles caem no meio de um lago. E cadê esse lago antes aí? Apareceu no final do episódio porque foi conveniente, e aí eles caem no lago, e o lago é até raso, não é um lago profundo, tá lá o Dororo de pé, o Hyakimaru também, e você vê que eles conseguem resgatar a garota também, ela cai no lago, né, a garota que cuida do Saru, e é só felicidade que eles estão juntos aí. E no final, o Hyakimaru recupera o seu nariz e o seu olfato. Aí ele já fica sentindo o cheiro de ovo podre, né? É bem massa que ele fica cheirando uma flor no final. Você vê que ele também usa da sua fala, gritando, né, com o monstro para chamar a atenção do monstro. É bem massa que o Hyakimaru, ele não recupera uma parte do corpo e já sabe usar aquilo como sempre tivesse usado. Não, ele tá engatinhando em cada sentido que ele vai recuperando, como um bebê. Isso é interessante. E é muito louco a gente pensar, tipo, vocês lembram da luta, ou vocês já assistiram a luta do Ikki de Fênix contra o Shaka de Virgem em Cavaleiros do Zodíaco? O Shaka tem um momento que tira todos os sentidos do Ikki, e é tipo, você fica no vazio, né? É tipo isso que o Hyakimaru sempre sentiu, e ele tá recuperando os sentidos pouco a pouco, e é isso que vai dando mais emoção a ele. Até que no final do episódio ele fala Dororo pela primeira vez enquanto cheira uma flor. Você vê que ele tá se sentindo mais pertencente ao mundo, e ele tá criando conexões com as pessoas e com esse mundo que o cerca, né? Então foi um episódio que teve vários pontos positivos pra gente falar, mas também teve esses dois aí que eu queria muito que vocês comentassem. Quero saber se vocês concordam ou discordam sobre o protagonismo, o enfrentamento meio pobre de monstros e também a fórmula que pode estar um pouco batida. Certo? Claro, não achem que vai ser assim até o final. Tem história, tem o desenvolvimento do Dororo e o seu passado. Tem o desenvolvimento do Hyakimaru, Daigo, a família dele, certo? Então não vai ser essa mesma fórmula até o final, galera. Vai ter coisa muito importante aí acontecendo também. Não é que esses episódios não tenham importância, mas é aquela questão de estarem meio clichê em relação à própria obra. Beleza? Manda aí tua ideia pelo áudio, ou então pelos comentários, né? Dá o like se curtiu o vídeo, dá dislike se não curtiu tanto assim, se inscreve no canal e clica no sininho. É fazendo tudo isso que o algoritmo do YouTube vai entender o teu interesse pelo Oblu e sempre te notificar quando tivermos novos vídeos de Dororo. E a gente analisa o anime toda terça, hein? Até o final. Fica comigo, fica com o Oblu, colecione Dororo, beleza? Check it out, até a próxima! Aê, meus queridos! Nesse vídeo aqui embaixo, ó, tu descobre como ajudar o Oblu a evoluir e de quebra entrar para o QG, aquele grupo do Facebook em que eu interajo com todo mundo. E confira também um dos últimos vídeos aqui do Oblu, dá o play aí, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nada!